O meu coração foi poderosamente ministrado com uma palavra que eu ouvi hoje, acerca de Jeremias, ali no capítulo 1, quando Jeremias, então, ele é chamado pelo Senhor para um novo tempo, para uma nova estação, e algo que vai de encontro àquilo que temos ouvido, vivido e sendo ministrado nesses dias de jornada odre novo. E ouvindo sobre essa palavra, o Senhor começou a ministrar ao meu coração tantos outros exemplos e tantas outras passagens bíblicas que endossam a nossa vida para esse tempo. Eu quero compartilhar com você Filipenses, no capítulo 3, quando Paulo escreve ali aos seus irmãos, e ele diz assim, a partir do verso 3, os que servimos a Deus em espírito, nos gloriamos em Cristo Jesus, e não confiamos na carne. E ele ainda continua dizendo sobre aqueles que ainda têm razões para confiar na carne. Enfim, ele diz que tudo que parecia ser lucro ou motivo de nos orgulharmos humanamente, ele diz, eu passei a considerar como perda, no verso 7, por causa de Cristo. Mais do que isso, considero tudo como perda, comparado com a suprema grandeza do conhecimento de Cristo Jesus, o meu Senhor, por quem perdi todas as coisas. Eu as considero como esterco para poder ganhar Cristo e ser encontrado nele. Ah, isso é muito poderoso. Quando o Senhor ele chama Jeremias, quando o Senhor ele chama Gideão, quando o Senhor ele chama Isaías, quando o Senhor ele aponta para Davi e a Bíblia fala que Davi era o menor de sua casa. Assim é comigo e com você. Muitas vezes nós olhamos para a nossa experiência. Muitas vezes nós olhamos para o nosso diploma. Muitas vezes nós olhamos para a nossa conta bancária. Nós olhamos muitas vezes para as nossas dores, para os nossos traumas, as tragédias que carregamos nas nossas lembranças. E quando o Senhor ele vem e nos chama, nós consideramos a considerar essas coisas. Mas não. Nós devemos, ao invés de olhar para o que é periférico, olhar para a circunstância, nós devemos olhar para aquele que está nos chamando. Paulo entendeu isso. Tudo que eu ganhei até hoje eu considero como perda. Tudo que eu adquiri, tudo que eu conquistei, tudo que outrora eu tinha como lucro, como eu achava ser algo bom, ei, eu considero como perda por causa de Cristo. Nada se compara ao conhecimento, à revelação do Senhor, à revelação da pessoa de Jesus, quem Ele é. Ele diz, eu as considero como esterco para poder ganhar a Cristo e ser encontrado nele. Precisamos ser achados no Senhor, aonde nada mais importa. Não ter a nossa vida por preciosa. E olhar para o Senhor que chama a mim e a você para viver uma vida com propósito e entender que é Ele quem sustenta o propósito. É Ele quem produz todas as coisas. É nele que somos completamente satisfeitos, nutridos, protegidos. Porque Ele é o dono de todo o plano. Eu ouvi e compartilho com você essa verdade. A nossa experiência não conta para Deus. Ainda que a nossa vida seja completamente marcada de vitórias e conquistas, isso não importa para Deus. De igual forma, se a nossa vida tiver sido marcada por dores e derrotas, traumas irreparáveis, isso também não conta para Deus, sabe por quê? Porque Ele é aquele que faz nova todas as coisas. Deus não nos chama considerando a nossa capacitação, Ele não olha para isso. Ele olha para nós, Ele olha para mim e para você, já olhando, contemplando aquilo que nos tornaremos a imagem e semelhança do seu Filho. É Deus quem estabelece e desestabelece. É Ele quem abre caminho. É Ele que faz descer maná do céu. É Ele quem faz da estéril mãe de filhos. É Ele que chama as estrelas pelo nome. E com uma só palavra, Ele fez todas as coisas. Nos conheceu ainda como substâncias informes no ventre de nossas mães. E teve cada um dos nossos dias, os dias da humanidade, escrito em suas mãos. Ele era, Ele é e sempre será. Ele é o início e o fim. Tudo vem dEle, tudo é por Ele. E tudo é por meio dEle. E tudo é para Ele. É esse Deus que olhou para mim e para você, que nos chama, que nos habilita, nos estabelece, começa nele e termina nele, porque tudo aponta para Deus Pai. O propósito maior de sermos a escolha de Deus é porque Ele nos amou primeiro, 1 João diz isso, e nos tornamos semelhantes ao seu Filho. Esse é o propósito maior do Senhor, que é a sua própria imagem. Creia nisso e seja abençoado por essa palavra. Deus te vê. Ele não considera o que você viveu até hoje, mas Ele olha para você e vê aquilo que você está se tornando, a imagem e semelhança de Cristo. Em nome de Jesus. Deus te abençoe.